Antes de eu começar essa história que vai abalar até o VAR, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Você conhece alguma avó mais corintiana que eu? Duvido. Agora bora pra história que essa vai dar o que falar. Meu nome é Odete, 74 anos muito bem vividos, apesar das rugas, da pressão alta e do colesterol teimoso. Mas ó, o que bate forte mesmo aqui no peito é o Corinthians. Desde os tempos de Telefunken preto e branco na sala, quando o mundo ainda era decente e o juiz não roubava tanto. Aliás, já vou logo avisando. Se você não aguenta a emoção, sai do vídeo. Porque essa história aqui é de chorar de rir e querer quebrar a televisão ao mesmo tempo. E eu juro por São Jorge, pela fiel torcida e pelo gol do Basílio. Tudo é verdade. Ou quase tudo. Mas isso não vem ao caso. Para começar, deixa eu me apresentar direito. Sou viúva. Viva! Não que o traste tenha morrido, mas depois do que ele fez comigo, considero morto e enterrado. Tô falando do Otacílio, meu ex-marido. Trambiqueiro, profissional corintiano de fachada e pilantra de coração. E se você já foi traída por alguém usando camisa do Corinthians, comenta aí embaixo com quantos palavrões você xingou. Eu perdi a conta. Mas naquela época, eu ainda achava que ele era o guerreiro da Fiel, que dividia comigo o sofá, o radinho de pilha e as derrotas mais sofridas do timão. A gente se conheceu em 1977, ano do nosso renascimento e do título, com o gol do Basílio. Achei que era um sinal divino. Ele usava calça boca de sino, bigode ralinho e tinha um jeitinho de quem vendia enciclopédia, mas só vendia ilusão mesmo. Casamos no civil, na igreja e no Parque São Jorge, no coração. E olha, foram anos de luta, viu? Criamos filhos, netos e dívidas juntos. Sobrevivemos ao rebaixamento, à volta do rebaixamento e até ao gol perdido do Jorge Henrique. Mas o golpe baixo veio da onde eu menos esperava. Mas calma, não vamos pular a novela toda no primeiro capítulo. Hoje eu só quero contar como essa avó aqui se tornou o que é, uma lenda viva da Fiel. Porque eu não sou só torcedora não, meu amor. Eu sou patrimônio histórico. E se você duvida, é só perguntar no bar do Zé do Gás, que até tem minha foto no porta-copo. Mas o que ninguém sabia, até agora, é que por trás da véia de boina preta e batom vermelho, tinha um coração. Partido, costurado com linha de fidelidade e nó de vingança. Você que tá assistindo, já passou por alguma traição? Aquela que te deixa sem ar? Que nem final de campeonato com pênalti aos 49 do segundo tempo? Comenta aí. Foi pior que ver o Corinthians perder em casa? Porque eu, Odete, vivi o pior clássico da minha vida. Corinthians x São Paulo. Amor x traição. Feijoada x salada de quinoa. E a história que começa aqui, com essa avó corintiana, vai te mostrar que nunca se deve subestimar uma mulher de arquibancada. Aliás, vou te pedir um favor. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que também já levou bola nas costas. Porque aqui começa a revanche, meu bem. E spoiler, o segundo tempo é nosso. Agora que você conheceu a Odete e sabe que essa história vai dar mais volta que atacante enrolado, já comenta aí o que achou desse primeiro capítulo. E não esquece, curte o vídeo, compartilha com a torcida e se inscreve no canal. Se não, vou mandar a benzedeira do Parque São Jorge te dar uma puxada de orelha. Você já curtiu o vídeo e se inscreveu no canal? Vai por mim, essa história ainda vai esquentar mais que final de Libertadores em Itaquera. E aproveita para comentar aí. Qual foi a maior traição que você já viveu? No amor ou no futebol? Aqui a gente desabafa junto. Eu sempre achei que se um dia eu levasse um golpe, seria da arbitragem. Nunca de um marido.
Ainda mais o Otacílio, que viveu ao meu lado tantos campeonatos, tantas derrotas, tantos churrascos arruinados por uma bola, mal chutada. Mas foi num domingo à tarde, justo no dia de Corinthians e São Paulo, que meu mundo virou do avesso. A gente sempre teve um ritual sagrado. Camisas vestidas, cerveja gelando desde cedo, feijão no fogo e coração acelerado. Mas naquele domingo ele saiu antes do almoço dizendo que ia buscar um espetinho mais barato no bairro vizinho. Como se eu fosse acreditar que o homem que reclama até de pagar R$3,50 no alho fosse sair por aí em missão gourmet. Alguma coisa já estava fedendo. E não era o bucho da feijoada. Quando ele voltou, parecia um pouco fora de si. Tinha um perfume estranho no pescoço. Um cheiro doce, enjoado, que me lembrou loja cara de shopping e mulher metida. O tipo que chama drible de movimento plástico. Comecei a investigar, porque se tem uma coisa que mulher tem mais que camisa do Corinthians no armário, é intuição. E se essa mulher é avó, então é FBI com chinelo. Uma semana depois, peguei o traste saindo da lotérica com uma mulher. Jovem. Muito mais jovem. E, para completar a humilhação, a desgraçada ainda usava uma camiseta rosa bebê com o escudo do São Paulo. Foi aí que eu quase tive um AVC de raiva. Você que é corintiano ou corintiana, me diz aí, tem coisa mais ofensiva? Ser trocada já é doloroso. Mas por uma São Paulina, daquelas que falam, futebol é só um jogo? Eu olhei para ela e pensei, essa aí nunca tomou chuva na arquibancada. Nunca chorou por um gol aos 45. Nunca xingou um juiz com o pulmão cheio. De razão. E ainda por cima, ela era daquelas que chamam meu esmalte vermelho de brega. Usa salto fino na feira e fala, nossa, você ainda come pão francês? Aí eu respirei fundo e fui embora. Porque se eu ficasse mais um segundo ali, ia terminar presa no seção do distrito policial. Cheguei em casa tremendo. De ódio, de vergonha, de decepção. Mas também com uma fagulha. A fagulha da vingança. E se tem uma coisa que a Fiel me ensinou, é que a gente pode até cair, mas nunca perde a chance de dar o troco no segundo tempo. Antes de seguir, quero saber o que você faria no meu lugar. Comenta aqui embaixo qual seria sua reação ao descobrir uma traição dessas. Chama as amigas para dar opinião, porque daqui pra frente, essa história só melhora. E eu sei, parece dramático, mas quem viveu o rebaixamento de 2007 e ainda tá aqui, firme, sabe? Não tem dor que derrube uma corintiana de verdade. Naquele dia, depois de chorar escondida no banheiro, lavei o rosto, coloquei minha camisa do Timão e fui pro bar do Zé do Gás. Pedi uma cerveja, sentei na última cadeira da calçada e ali jurei, eu ia me vingar, não só por mim, mas por todas as mulheres traídas desse Brasil. E por cada gol que o São Paulo fez na gente com o juiz vendido. Agora segura aí, porque no próximo capítulo eu vou te apresentar o time mais fiel que já se formou na história. Das Desilusões, o clube do sofrimento feminino Futebol Clube. Mulheres que, assim como eu, decidiram transformar chifre em bandeira de luta. Curtiu esse capítulo? Então deixa seu comentário e se inscreve, porque a vingança ainda tá só no aquecimento. Compartilha com aquela amiga que também já foi passada para trás. Aqui, ninguém joga sozinha. Antes de mergulhar nessa parte da história, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque essa jornada só está começando e você não vai querer perder os próximos capítulos. E me conta, você conhece alguma mulher que, assim como eu, transformou um coração partido em força? Comenta aqui que eu quero saber. Depois daquela traição que parecia final de campeonato com o juiz vendendo pênalti, eu não fiquei só no chororô,
nem na vontade de dar um chute na cara do Otacílio. Não. Eu fiz o que toda corintiana que se preze faria. Busquei outras guerreiras para formar um time invencível. Foi assim que conheci o Clube do Sofrimento Feminino, Futebol Clube. Um grupo que nasceu da união das mais variadas histórias de chifre, engano e desilusões. Tudo regado a cerveja gelada e uma paixão incontestável pelo Corinthians. A gente se reunia na casa da Dona Cida, que mora no mesmo bairro desde 1968 e guarda mais história que Museu do Futebol. Ali, entre um café com biscoito e um rádio ligado no jogo do Timão, cada uma contava sua saga de traição e sobrevivência. Tinha a Marlene, que descobriu o marido com a prima dele. E a prima ainda tinha a cara de pau de usar o cachecol do São Paulo no inverno. A Lucinda, que foi traída pelo namoradinho da academia, que trocou ela por uma moça que mal sabia o que era chuteira. E a Celina, que pegou o marido trocando mensagem no WhatsApp com uma ex, usando emojis de coração. Cada história era mais absurda que a outra, mas todas tinham um ponto em comum: a certeza de que o sofrimento ia virar revanche. Eu fui escolhida para capitã do time, não porque fosse a mais jovem ou a mais bonita, mas porque eu tinha uma raiva que nem técnico no intervalo. Dava ordens, motivava, planejava o contra-ataque. Nosso lema? Fidelidade é arma, vingança é gol. Era mais ou menos isso que a gente gritava, meio bêbadas, meio sérias, enquanto planejávamos as jogadas para o futuro. E você deve estar se perguntando: mas o que uma torcida de mulheres traídas tem a ver com futebol? Tudo. Porque pra gente a paixão não era só pelo Timão, mas pela vida. E cada traição era um jogo sujo que precisava ser vencido. Se você aí já passou por uma decepção parecida, já deixa seu comentário contando qual foi seu jogo sujo. Aqui é espaço seguro para todo mundo desabafar. Não tem nada melhor que saber que você não está sozinha nessa arquibancada da vida, né? E se tem uma coisa que o futebol me ensinou, é que ninguém vence um clássico sozinho. É preciso união, estratégia e muita, muita raça. A partir daí, começamos a bolar planos que iam muito além de xingar o marido pelas costas ou chorar na cozinha. A gente queria fazer bonito, virar o placar, dar aquele gol que ninguém esquece. No próximo capítulo, vou contar pra vocês como a minha mente corintiana armou o plano de vingança mais elaborado que esse bairro já viu. Um contra-ataque digno dos melhores times, com simpatias, fake news e umas armadilhas que fariam até o Tite se orgulhar. Gostou? Então comenta aqui embaixo o que você faria se tivesse um time de vingança só seu. Curte o vídeo e se inscreve para não perder nada dessa história que só melhora. E compartilha com aquela amiga que também merece entrar para nossa torcida. Me conta aqui. Você já planejou uma vingança tão mirabolante que até parecia roteiro de novela? Quero saber. Quando a raiva bate, a gente pode até perder a cabeça. Mas para ganhar o jogo, é preciso estratégia. E eu, como boa corintiana, sabia muito bem disso. Não ia deixar o Otacílio ganhar essa partida. Preparei meu contra-ataque em 3 tempos, cada um com uma jogada mais afiada que a outra, como um treinador que lê o adversário antes do apito final. O primeiro tempo foi o das simpatias. Não me pergunte de onde veio essa ideia. Talvez do coração partido misturado com um pouco de superstição corintiana. Mas eu acreditei. Fui atrás de um benzedeiro do bairro que dizia poder ajudar a limpar o campo e preparar a minha vitória. Lá misturei ervas, fiz rezas e mentalizei aquela maldita São Paulina tomando uma goleada daquelas que a gente não esquece. Enquanto isso, o segundo tempo foi a parte mais divertida e perigosa da nossa estratégia: espalhar fake news de bairro.
Eu comecei a soltar no boca a boca umas histórias que deixaram o Otacílio em situação cada vez mais complicada. Falei que ele tinha dado entrevista dizendo que torcia para o São Paulo, que estava pensando em vender a casa para pagar dívidas do jogo. A notícia correu que nem contra-ataque, e o marido trambiqueiro virou piada. A cada esquina, um novo boato, mais criativo que o outro. Claro que tudo isso foi feito com um humor ácido. Pra quem me conhece sabe que sou capaz de usar até um drible para arrancar uma risada. Mas a gente sabia que o objetivo não era destruir, e sim devolver o troco. E o troco tem que ser justo, como o gol de falta que entra no ângulo. No terceiro tempo, a jogada mais ousada, as armadilhas emocionais. Fiz o que poucas fariam. Criei situações para que ele sentisse o que eu senti, como se fosse aquele pênalti perdido na final do campeonato. Inventei encontros casuais com amigos dele. Disse que tinha conhecido alguém novo. Tudo para que ele sentisse o sabor amargo da solidão e da rejeição. E posso te garantir que funcionou. O homem ficou tão desconcertado que parecia zagueiro perdido no ataque adversário. Você que está assistindo, já tentou um plano parecido? Me conta qual foi a sua estratégia para dar o troco na vida. Compartilhe aqui nos comentários porque eu adoro ler essas histórias de superação e resistência. Esse plano em 3 tempos não foi só um jogo de vingança. Foi uma aula de como transformar dor em força, tristeza em risada e traição em vitória. Porque se tem uma coisa que a fiel torcida me ensinou, é que o Corinthians nunca abandona o jogo, mesmo quando está perdendo no placar. E acredite, a vingança só estava começando. No próximo capítulo, vou te contar sobre a mística benzedeira do Parque São Jorge, que entrou nessa história, trazendo um toque de magia que você não vai acreditar. Se está gostando da história, já deixa seu like. Comenta aqui qual foi a sua jogada mais ousada da vida e se inscreve para não perder o próximo capítulo. E compartilha com aquela amiga que também merece virar lenda da fiel. Antes de começar esse capítulo cheio de mistério e magia corintiana, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum lance dessa história, que mistura amor, futebol e um pouco de feitiçaria. Me conta aqui, você acredita em simpatias ou acha que tudo isso é só conversa de torcedor? Quero saber. Quando eu pensei que já tinha tentado de tudo, ouvi falar de uma benzedeira no bairro que, dizem, conversa com os espíritos mais famosos do Corinthians. Sim, você não leu errado. Essa senhora mística que atende no coração do Parque São Jorge dizia ser capaz de invocar a alma do Sócrates, do Basílio e até do Marcelinho Carioca para ajudar a gente. Confesso que no começo eu dei aquela risada de canto porque a gente corintiano é desconfiado até do próprio ombro. Mas quando a dor do coração aperta, a gente tenta até rezar, provar acertar. Quem dirá procurar a ajuda do além? Fui até lá numa manhã de terça-feira, com minha blusa preta e branca, meu lenço do timão e uma esperança enorme. A benzedeira me recebeu com um sorriso enigmático e já começou dizendo: "Você trouxe a alma do Corinthians no peito, minha filha. Aqui é resistência, aqui é luta. O que você quer que eu faça para te ajudar?" Ela fez um ritual com ervas, velas e até uma foto antiga do Basílio, que para nós é praticamente um santo. No meio do processo, parecia que eu sentia uma energia forte, como se o espírito do Corinthians estivesse mesmo ali, me dando força para o que viria. Ela contou histórias de outros corintianos que passaram por traições e como conseguiram dar a volta por cima, sempre com a bênção dos antigos guerreiros do time. Senti que não estava sozinha. Não era só minha luta, mas a luta de toda a fiel torcida que já foi machucada, mas nunca desistiu.
E a benzedeira não parou por aí. Ela me entregou um amuleto feito com pedaços do lenço do Parque São Jorge, dizendo que ele traria proteção e coragem para o que eu tinha planejado. Você que está assistindo, já usou algum amuleto ou fez alguma simpatia para dar sorte? Conta pra mim, porque aqui a gente acredita que um pouco de fé nunca é demais. Especialmente quando o coração tá partido. Depois daquela visita, me senti renovada, com uma força que parecia capaz de virar até jogo de campeonato perdido. Porque se tem uma coisa que aprendi com essa benzedeira e com o Corinthians é: mesmo quando tudo parece contra, a gente encontra um jeito de virar o jogo. No próximo capítulo, vou te contar como eu me infiltrei no Morumbi. Sim, o estádio do nosso maior rival. Para dar um golpe ridículo, mas que fez todo mundo falar. Foi um contra-ataque inesperado, daqueles que entram para... É a história da Fiel. Gostou desse capítulo? Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui. Se você toparia uma aventura dessas para defender seu amor e sua paixão pelo Timão. Compartilha com aquela amiga que também precisa de uma força da benzedeira. Você já se arriscou para defender algo ou alguém? Quero saber qual foi sua missão mais louca. Se tem uma coisa que aprendi sendo corintiana roxa, é que às vezes a melhor estratégia é invadir o território inimigo. E foi exatamente isso que fiz. Me preparei para entrar no Morumbi, aquele estádio que é quase um templo sagrado para os São Paulinos, mas que para mim, naquele momento, era cenário do meu contra-ataque. A missão parecia impossível. Como uma avó corintiana, com voz de manda calar a boca, iria se infiltrar numa festa da elite São Paulina? Mas você não me conhece ainda. Montei meu disfarce com cuidado. Um vestido que quase não combinava com minha idade. Um batom vermelho para chamar atenção, mas que no fundo só mostrava minha coragem. E um sotaque que não era meu, para parecer mais descolada. Cheguei no Morumbi sentindo o coração bater como em final de campeonato. Vi mulheres usando aquelas roupas caras, falando de coisas que eu nem entendia direito. E homens que mais pareciam comentaristas de jogo, cheios de si. Me senti como o Corinthians em final contra o Real Madrid, completamente fora do lugar. Mas tinha um objetivo claro: sabotar aquela festa ridícula que o Otacílio e a tal São Paulina estavam curtindo, transformando aquilo numa verdadeira zona. Não fui com armas nem com violência, mas com uma ideia genial. Ou pelo menos eu achava. Antes do jogo, espalhei pela festa uns boatos sobre um novo escândalo no São Paulo, que já estavam em todas as redes sociais. E quando o jogo começou, soltei umas piadinhas altas demais para que todos ouvissem, como: será que eles vão aguentar essa pressão? Referindo-me aos convidados. Pouco a pouco, os rostos foram ficando desconfortáveis. Os olhares se desviavam. E eu sentia a festa desmoronar aos poucos. Teve até um momento que quase caí no chão de tanto rir ao ver o marido daquele jeito, perdido, sem saber para onde olhar. Foi como assistir o Corinthians marcar um gol no último minuto. Uma vitória para a Fiel. Você aí, já teve alguma experiência em que entrou em território inimigo para virar o jogo? Comenta aqui, porque eu adoro histórias de coragem e ousadia. Mas não para por aí. Essa ação no Morumbi foi só o começo. O verdadeiro placar da vingança ainda estava por vir. No próximo capítulo, você vai ver como o Otacílio virou motivo de chacota no bairro e como a tal São Paulina foi deixada de lado. É a humilhação do rival, versão corintiana. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve e compartilha com aquela amiga que também precisa virar a torcida mais fiel da vida. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar essa saga até o fim. Me conta aqui, você já viu alguém dar uma rasteira daquelas que todo mundo comenta no bairro? Quero saber. Depois da minha investida no Morumbi,
o Otacílio não tinha mais sossego. O que era segredo virou assunto da praça, da padaria, do bar da esquina. Um verdadeiro clássico do futebol e da fofoca. Ele virou motivo de piada. O camisa rosa do bairro. Apelido que só a Fiel poderia dar. No começo, o homem tentou se esconder. Virou sombra de si mesmo. Mas a notícia voou mais rápido que bola na linha do gol. As histórias que espalhei, as fake news de bairro, tinham efeito duradouro. No bar, quando alguém levantava para falar, todo mundo já sabia. Lá vinha a história do Otacílio e da São Paulina metida. E a tal moça? Ah, essa foi deixada de lado tão rápido quanto um time que perde por goleada. Descobriu-se que ela era daquelas que só aparecem no estádio quando o time está ganhando. E sumiu assim que o escândalo estourou. Ninguém aguenta carente que troca o amor verdadeiro por modinha. Eu acompanhava tudo com um misto de satisfação e um sorriso que vinha lá do fundo do peito. Não era só vingança. Era justiça corintiana sendo feita no campo da vida. O bairro inteiro estava na minha torcida. As mulheres do Clube do Sofrimento Feminino, os vizinhos, até o Zé do Gás no bar. A vitória não foi só minha. Foi da fiel torcida. Das mulheres que não se deixam passar para trás. E no meio disso tudo, eu me sentia mais forte, mais viva, mais rainha da minha própria história. Você que está me ouvindo aí, já viveu uma situação onde virou motivo de orgulho depois de uma queda? Comenta aqui. Quero celebrar sua vitória também. Mas a festa não para por aqui. O verdadeiro troféu estava reservado para o próximo capítulo, onde vou mostrar como virei uma lenda viva entre as mulheres e corintianos do bairro. Gostou? Então, já deixa seu like, se inscreve e compartilha essa história com aquela amiga que precisa saber que dá pra virar o jogo. Nessa parte da história, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga incrível. Me conta, qual foi a sua maior vitória na vida que parecia impossível? Quero muito saber. Depois de toda aquela batalha, eu não era mais apenas a dona Otacílio, a mulher traída, a corintiana apaixonada. Eu me tornei uma lenda viva na nossa comunidade. Um símbolo de resistência e força para todas as mulheres que já sofreram por amor, mas que se recusaram a cair. Criamos algo que eu gosto de chamar de culto da resistência amorosa fiel. Uma mistura de torcida organizada, clube do Bolinha e terapia em grupo. Um espaço onde a gente não só compartilhava histórias, mas também se fortalecia, se empoderava e, claro, torcia para o Corinthians com uma paixão que só quem vive sabe. Minha casa virou ponto de encontro oficial dessa turma. Entre um café e outro, discutíamos planos para a vida, para o bairro e para os próximos passos da nossa vingança. O futebol e o amor se misturavam em cada conversa. E o que antes era dor, virou combustível para a nossa força. As pessoas começaram a me chamar de Rainha da Vingança. Um título que carrego com orgulho. Porque ser fiel não é só torcer para um time. É lutar por aquilo que a gente acredita, mesmo quando tudo parece perdido. O bairro passou a me ver como exemplo de superação. Uma mulher que, diante da traição, encontrou na paixão pelo Corinthians a motivação para se reinventar e vencer. E a melhor parte? Ver que as outras mulheres também começaram a se levantar, a contar suas histórias e a criar suas próprias torcidas do coração partido. Aqui, a fiel não abandona o jogo, nem o amor. A fiel vira guerreira, guerreira vira lenda, e lenda inspira gerações. Se você aí está passando por um momento difícil, lembre-se, a vitória está no próximo lance, no próximo capítulo da sua vida. E aí, já viveu uma superação parecida?
Conta pra mim nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever para continuar acompanhando essa história. No próximo capítulo, a gente vai para o grande final, a volta olímpica da Rainha da Vingança. Um momento épico que você não pode perder. Curtiu? Então deixa o like, se inscreve e compartilha essa história com aquela amiga que precisa virar lenda da Fiel também. Qual foi a sua maior comemoração de vitória? Quero saber cada detalhe. Chegou a hora do grande finale. Depois de tanta luta, planos, risadas e até um pouco de drama digno de final de campeonato, eu, a avó corintiana, fiz a minha volta olímpica. Não foi no estádio, claro, mas sim no bar do bairro, onde a Fiel sempre se reúne para celebrar cada lance do nosso time e da nossa vida. Imagine só, eu com minha camisa preta e branca, uma coroa improvisada feita com bandeirinhas do timão e a torcida toda ao redor. Mulheres do Clube do Sofrimento Feminino, vizinhos, até o Zé do Gás com seu copo na mão, todos gritando o meu nome. O Otacílio? Ah, esse ficou mudo, sentado no canto, sem palavras para defender o indefensável. A tal São Paulina sumiu da história, como time que perde e some da tabela. A glória era só minha, e da Fiel que nunca abandona o jogo. Foi um momento de triunfo tão doce quanto o gol no último minuto. Uma vitória que não foi só minha, mas de todas as mulheres que se recusam a serem passadas para trás, que acreditam na força do amor e na paixão pelo timão. Nessa volta olímpica simbólica, dei um grito de guerra que ecoou pelo bairro. Vai, Corinthians! E vai tomar juízo quem me subestimar. Porque aqui é sofência, mas é amor. E ninguém mexe com a Fiel impunemente. Se você está assistindo até aqui, já sabe. Não importa quantos gols contra a vida te faça tomar. O segundo tempo é sempre nosso. A gente levanta, bola o jogo e faz a festa. Agora, me conta nos comentários. Qual foi a sua maior volta olímpica na vida? Qual momento te fez sentir invencível? Quero celebrar com você. Se gostou dessa história de amor, futebol e vingança, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que também precisa fazer sua volta olímpica da vitória. E assim, termina essa saga. Mas a Fiel segue firme e forte, pronta para o próximo jogo da vida.